Agora, pessoal, a gente vai ver a prática de tecido adiposo. São só 2 lâminas. Tecido adiposo unilocular e multilocular estão na lâmina 18. Porque geralmente onde tem o tecido adiposo multilocular, também tem um pouquinho de unilocular. Mas aqui a gente pegou um que está só o unilocular. A gente vê os adipócitos, todos aparecem assim, com citoplasma ocupado pela gotícula, fica branco o lugar onde a gotícula estava. Então dá a impressão que é um monte de espaços vazios. Essa é a impressão que a gente tem, certo? E eles são esféricos, tá vendo? Então, como eles ficam muito pertinho um do outro, fica com aspecto poliédrico, tá vendo? As laterais achatadas. No aumento maior, a gente consegue observar o núcleo na periferia, tá vendo? O núcleo na periferia. E o citoplasma, pessoal, é essa linha rosa aqui. Isso aqui não é a membrana. A gente já falou várias vezes que a gente não vê membrana em microscópio óptico. A gente vê limite celular. E como o citoplasma está bem coradinho, ele é muito fininho, a gente vê uma linha, né? Mas isso não é a membrana, isso é o citoplasma que está coradinho, tá bom? Núcleo do adipócito aqui achatado e periférico. A gotícula ocupa praticamente todo o citoplasma, as organelas estão todas aqui nessa região, a maioria próxima do núcleo. E o tecido adiposo multilocular, né? Aquele que é especializado na produção de calor, termorregulação, tá? Então aqui a gente está vendo que tem regiões que tem adipócitos uniloculares, sim, olha só que grandão aqui. Mas aqui predomina o tecido adiposo multilocular. Tem muitos vasos, olha só. E eu vejo aqui os limites das células. Às vezes não é tão fácil de ver, viu, pessoal? O limite dos adipócitos multiloculares. Então, eu tô vendo aqui, ó, um adipócito e várias gotículas de lipídio no citoplasma. Tá vendo? As gotículas de tamanho variado. Algumas são um pouquinho maiores, tá vendo? E o núcleo é bem redondo, esférico. E ele é fora do centro, ele é excêntrico. Ah, mas o que esses outros núcleos aqui, professora? Isso aqui, pessoal, são núcleos de endotélio, capilar ou de tecido conjuntivo que está ali entre as células, tá? Os núcleos dos adipócitos são esféricos, tá? Bem redondinho. Presença de capilares, olha, aliás, vasos, né? Tem uma arteríolazinha aqui, outra aqui, e aqui tem vários capilares entre as células, é que a gente ainda não sabe identificar, né? Vocês não sabem. Então, essa é a característica do tecido adiposo multilocular. Como ele tem várias gotículas de lipídio espalhadas pelo citoplasma, pessoal, ele é muito parecido com alguns tipos de glândula endócrina, sabe? Por exemplo, a glândula adrenal. Ela tem as suas células com esse aspecto também vacuolizado, um aspecto como se fosse esponjoso, a gente diz, que é dado pelas gotículas de lipídio em imagem negativa. Então, aquelas células de glândula endócrina que produzem hormônios à base de lipídios, como a glândula adrenal, também tem esse aspecto, tá? E isso pode ser parecido com uma glândula endócrina cordonal. Então, também se diz que o tecido adiposo multilocular parece uma glândula endócrina cordonal. Inclusive, lá há muitos anos atrás, inclusive, o tecido adiposo multilocular, ele era chamado de glândula hibernante, tá? Por ele ter a sua função endócrina e por ter esse aspecto. Mas não se usa mais esse termo, tá bom? Não vai usar o termo. Já disse que está obsoleto, entendeu? E era isso, tá, pessoal? Muito simples, né? Só 2 aulinhas, 2 lamininhas.